Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal e dessa vez, sim, vamos falar um pouco sobre o Asta e sobre o Lieb, sobre a união dos dois. Agora sabemos que eles estão lutando juntos por um objetivo em comum e porque agora os dois são oficialmente amigos, teve até uma cerimônia de amizade e tudo mais, então eles são parceiros. Acontece que agora a gente não sabe exatamente qual vai ser os limites do poder do Asta e é sobre esses limites que a gente vai falar. Afinal, foi revelado que eles podem chegar a 100% do poder demoníaco. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. E é isso aí, pessoal. Sim, galera, foi revelado. O Asta realmente, assim como a gente já teorizava, como a gente já previa há muito tempo atrás, pode usar 100% do poder demoníaco. Pode atingir um nível que nem Dante, nem Vanica, nem Zenon, eles não são capazes. Asta bem antes da cerimônia de amizade talvez já conseguisse chegar nesse nível de poder e ninguém tinha percebido ainda. Pelo menos não tinha sido confirmado. O próprio Dante já achava estranho o modo como o Asta era ligado ao seu demônio. Enquanto isso, a gente não sabia exatamente que ele não era tão ligado assim. Eles foram ligados pela magia, pela anti-magia. Afinal, a anti-magia que nasceu no demônio logo escolheu o Asta através do Grimório do Trevo de 5 folhas, uma magia incomum sendo utilizada pelos dois. E essa magia realmente nasceu no demônio Lieb e pertence ao demônio Lieb. Isso foi mostrado pra gente também pelo próprio mangá de Black Clover. Isso também aconteceu nesse último capítulo que revelou que o Asta pode chegar em 100% do poder sim. Afinal, neste capítulo foi mostrado que o Lieb acaba ficando numa forma pequenininha quando ele tá passando seu poder pro Asta, quando ele tá compartilhando a anti-magia com o garoto da anti-magia. Mas aí chegamos no ponto de que o Asta ainda tá recebendo o poder do demônio Lieb. O Knight mesmo disse que através da cerimônia ele deveria utilizar aquele poder como se fosse dele mesmo. Mas pra ele o Asta vai ter um pouco mais de dificuldade do que outros usuários daquela cerimônia, porque ele fez a cerimônia de amizade e não a cerimônia de submissão. Então ele ainda precisa dar um jeito de conseguir os poderes ao lado do Lieb e convocar a anti-magia por si só. E o próprio Lieb não faz ideia de como Asta pode fazer isso, porque como eu disse, a anti-magia nasceu ao mesmo tempo para os dois, então eles não sabem exatamente como usar todo aquele poder. Acontece que o Knight entende mais sobre como utilizar os poderes demoníacos e inclusive a gente viu aquela sua forma demoníaca. Ele agora mostrou o poder de assimilação e este deve ser um poder muito parecido com o que o Asta vai vir utilizar. Um poder onde basicamente o demônio o cobre com seu poder. Um poder onde o demônio se assimila ao usuário do poder demoníaco. A gente conheceu esse poder com o Knight, ele utilizou uma das suas formas de assimilação ao lado do demônio Gmodero. E agora a gente tá vendo que o Asta também vai precisar conseguir este poder para chegar ao 100% da anti-magia. Isso, como eu disse, não é algo que eu acredito que ele vai conseguir neste treinamento. Pelo menos chegar no 100% do poder agora nesse treinamento, porque daí ele acabaria ficando forte demais para os possíveis inimigos futuros. Enquanto isso, eu acredito que ele vai conseguir sim fazer algo muito parecido com o que o Knight faz. Mesmo não atingindo 100% da anti-magia, ele deve gerar agora uma nova transformação, uma nova forma demoníaca, e está trabalhando ao lado do Lieb, criando uma forma própria de assimilação entre os dois, onde eles estariam dividindo o seu poder, e deve ser essa sincronia que eles estão trabalhando agora. Tanto o Lieb quanto o Asta, eles estão focados em vencer o Knight, e eles estão trabalhando em equipe, mas a gente consegue ver que ele não tá em sincronia total um com o outro ainda. A gente ainda não tem a nossa review oficial pra ver com detalhes exatamente tudo o que aconteceu, mas o que a gente sabe é que até este momento, o Lieb e o Asta ainda não conseguem se entender exatamente, completamente. E neste ponto, enquanto o Lieb ainda está com aquela sua forma pequena e o Asta está pegando os seus poderes emprestados, ele não consegue passar muita anti-magia pro garoto da anti-magia. Ele estaria utilizando uma versão reduzida do seu poder, não consegue maximizar ao máximo as suas habilidades, que a gente já sabe que é algo grandioso. A gente já viu as diversas batalhas que o Lieb e o Asta passaram e a gente já viu os diferentes modos que ele utiliza a anti-magia. Inclusive neste capítulo mesmo, a gente viu que o nível do Asta estava bem mais forte agora depois da cerimônia de amizade, mas mesmo assim não é o nível que ele pode chegar ao máximo. Então eles realmente precisam chegar a um nível de conseguir o poder da assimilação. Eles precisam basicamente se fundir, trabalhar os dois juntos, e para isso, eles precisam ir além de entrar em sincronia. Afinal, o Knight basicamente ele faz com que os seus demônios dê poder pra ele. Eles em um certo ponto parecem gostar do Knight, mas ao mesmo tempo parece que eles não têm escolha em dar o poder pra ele, porque ele fez a cerimônia de submissão, diferente do Asta. Então ele até disse que se o garoto da anti-magia tivesse feito a cerimônia igualzinho a ele conseguiria fazer a mesma coisa, ele poderia fazer a assimilação completa rapidamente. E o Knight mostrou essa assimilação e mostrou que ele fica muito mais poderoso, inclusive o estilo de luta dele, o estilo como ele usa suas magias mudou completamente depois que ele usou a forma de assimilação. E a mesma coisa deve acontecer com o Asta, depois que ele conseguir se fundir com o demônio da anti-magia, que os dois se unam com essa nova transformação trazida pelo poder da assimilação, ele deve conseguir ampliar ainda mais os poderes que nascem com a anti-magia. O Knight aparentemente, pelo Gmodero ter 4 formas, consegue 4 formas de assimilação, mas o Asta deve conseguir apenas uma que ele deve fortalecer ainda mais durante o tempo, depois que ele for ficando mais experiente. Afinal, a gente sabe que anti-magias praticamente não tem limite. A gente viu durante a batalha contra o Dante, quando aquele demônio ficou furioso enquanto o Asta perdia a consciência, naquele momento houve uma grande explosão do poder da
da antimagia e todas as magias à volta foram simplesmente canceladas e apagadas. E a mesma coisa pode conseguir agora. Se eles realmente dominarem uma forma de assimilação, eles podem talvez criar uma zona de antimagia, uma área em volta do Asta onde todas as magias seriam deletadas, e isso daria uma vantagem pra ele que é quase indestrutível se parar pra pensar. Afinal, o Asta é um dos poucos magos que se preocupam em lutar fisicamente, usar espadas e etc. E os poucos que têm tanta habilidade quanto ele já o enfrentaram e ele aprendeu muito com eles. E também então, a gente consegue saber que com isso Asta simplesmente ficaria completamente imune a qualquer ataque de longa distância. Os ataques simplesmente deixariam de existir antes de conseguir o atingir, deixando o garoto muito mais sorte durante as suas lutas. Assim, ele obrigaria todo mundo a ter que lutar de perto com ele, e a espada de antimagia então vai fazer o trabalho a partir daí. E esse obviamente não seria o único poder do Asta, todas as suas habilidades naturais seriam ainda amplificadas depois dessa nova forma de antimagia. Afinal, a gente já viu que durante a última batalha ele conseguiu utilizar algumas versões das técnicas que foram utilizadas pelo Lieb, seus movimentos, a forma como ele girava e emanava antimagia ao mesmo tempo, mas o Lieb ainda conseguiu fazer algo além disso na batalha contra o Dante. Ele criou um grande tornado de antimagia e conseguia arremessar a antimagia dele, além de basicamente se proteger também. O Asta então neste ponto deve conseguir fazer algo assim após a sua assimilação, e não só isso, como ele deve ser capaz de se comunicar com o Lieb o tempo todo. E a gente não pode esquecer que a antimagia vai estar mais forte do que a gente conhece neste momento. Afinal, até agora o Asta tá apenas pegando parte do poder do Lieb emprestado, mas depois da forma de assimilação, os dois vão se tornar um só momentaneamente, e assim o Asta vai ter a antimagia para usar como quiser. Ele será o dono da antimagia naquele tempo. Assim ele vai poder convocar o poder instantaneamente como quiser, e a gente sabe que o Lieb tem um nível de antimagia tão grande que ele consegue controlar a matéria de antimagia a longa distância. A gente viu que durante a batalha contra o próprio Asta, ele utilizava a antimagia que estava dentro da espada de antimagia, e com isso ele conseguia fazer as espadas se moverem sozinhas. O Asta nunca conseguiu fazer isso porque ele não emanava antimagia. No máximo ele precisava de contato constante com as espadas. Ele conseguia chamá-las pelo nome e fazer com que elas fossem em direção a ele, e também conseguia ficar em contato com elas para conseguir voar utilizando uma espada. Mas ele não conseguia controlar o percurso usado pelas espadas de antimagia de longa distância, ficar lutando com as espadas sem estar segurando as espadas. E isso é algo que ele vai conseguir fazer depois que ele tiver completada a assimilação da antimagia. Afinal, a antimagia será dele e assim ela irá obedecer às suas ordens, do mesmo jeito que obedecia o Lieb. E indo um pouco mais além sobre isso também, Asta ficará num nível completamente diferente, os seus poderes também. E talvez, como eu disse, ele poderá arremessar a antimagia, criar zonas com antimagia, áreas com antimagia, existem possibilidades quase ilimitadas. E como a gente sabe, as espadas de antimagia só de serem tocadas por um mago podia absorver a mana deles completamente. E o Asta talvez consiga fazer isso, assim como a sua mãe fazia, se tornar capaz de absorver mana só com o toque ou algo assim. Então imagina só, o mago não poderia atacar o Asta de longa distância, porque se um ataque mágico chegasse na zona de antimagia, a magia simplesmente sumiria. E ao mesmo tempo ele não podia atacar o Asta de perto, porque estar perto dele faria com que sua mana fosse completamente absorvida. Como eu disse, por isso eu acredito que o Asta não vai chegar tão cedo no 100% do poder da antimagia, porque esse é um poder que tornaria ele praticamente invencível e indestrutível. Nenhum mago poderia bater de frente com o Asta. E sim, esse seria um poder capaz de tornar o Rei Mago facilmente. Mas comentem embaixo quais novos poderes vocês acreditam que o Asta vai ter na sua forma de assimilação. Fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!